Olá, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Discipuladora. Estamos aqui para mais uma aula do nosso plano de leitura de toda a Bíblia. Na última aula, que foi o início da aula 4, nós terminamos aí falando do capítulo 15, fazendo uma breve recapitulação. O capítulo 15 é aquele em que descreve a aliança que Deus fez com Abraão, no momento em que Abraão não tinha tanta firmeza da promessa do Senhor, e o Senhor diz: eu vou cumprir o que prometi. E aí tem aquele versículo célebre que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. E mesmo tendo crido, Abraão pediu uma confirmação, e aí Deus fez uma aliança que ratificava a promessa numa cerimônia, onde simbolicamente Deus jurava cumprir a aliança. E a gente viu que é aquela cena onde Deus manda Abraão partir animais ao meio, e no momento ali de densas trevas para Abraão, no início da noite, Deus aparece ali numa epifania, né? Teofania, é isso? Como um fogo, né? Que passa ali entre as metades dos animais. E o símbolo daquela cerimônia ali, que também era algo semelhante ao que se fazia na época, no costume de alianças e contratos, é de que, como se Deus estivesse dizendo, que eu seja partido como esses animais, caso não cumpra a minha palavra. E sabemos que Deus não pode ser dividido portanto, não há como duvidar da palavra de Deus. E quando Deus fez essa promessa a Abraão, está escrito lá em Hebreus 6, de 13 a 14, dizendo: quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. A gente, como seres humanos, muitas vezes juramos por algo que a gente considera superior, o santo, né? Tem gente que jura pelo túmulo da própria mãe, tem gente que jura por Deus, né? E tal. E Deus não tem ninguém superior, nem ninguém mais santo, por quem ele possa jurar, por isso ele jurou por si mesmo. Essa palavra aí para fazer uma aliança, segundo o Sproul, que era um teólogo, ele diz que em hebraico é a mesma palavra que significa cortar ou partir. E a gente vê aí nesse sentido, né, por isso os animais partidos e a simbologia, né, que eu seja partido caso não cumpra. Também, de forma semelhante, esse sentido de partir, a gente vai ver aí na parte em que Deus exige da aliança de Abraão, que é a circuncisão, lá no capítulo 17. E lembrando que essa aliança, né, é a aliança da graça pela fé, né? Como a gente já falou na aula anterior, na parte 1 da aula 4. Se você acompanhar pelo nosso planner, você vai ver que esses capítulos a gente encaixou pela aula 4, mas a gente decidiu, né, dividir, porque o conteúdo é extenso. A gente viu na parte 1 que essa aliança é a aliança da graça, né? Quando Deus se obriga por si mesmo. E independente do que Abraão faça ou do caráter de Abraão, né? A gente vê que, e antes mesmo até de estabelecer a lei, né, de dar a lei para o povo hebreu no Monte Sinai por meio de Moisés. E em Romanos 4, 20 e 25 faz uma referência, né, a esse momento. Ele diz, falando de Abraão, que Abraão mesmo não duvidou, né, não foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. Ele repete, né, o versículo de Gênesis 15, 6. E aí fala: essas palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Nós, aqueles que cremos, né, que Jesus ressuscitou dos mortos, nosso Senhor. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Da mesma forma que a aliança sempre foi pela graça, a nossa salvação também será pela graça. Agora, Gênesis, Diz entraremos em assim, Gênesis 16, né, tratando então, da... o Gênesis 16, ele trata ali da relação entre Sarai, que depois vai se tornar Sara, né, e Agar, que era sua serva egípcia, e do nascimento de Ismael. O que ocorre é que o Senhor tinha prometido a Abraão que daria um filho
é gerado por ele mesmo. Isso significava ser gerado por ele e sua esposa, afinal eles eram um só. Mas Abraão e Sara ficaram um pouco assim, desesperançosos, porque demorava muito. Já tinha 10 anos que o Senhor havia enviado Abraão de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã e nada de filhos. Então eles recorreram a um costume da época, a uma lei, inclusive, da época, porque era algo que tinha lá no Código de Hammurabi e outras literaturas aí encontradas pela arqueologia, que mostravam esse tipo de costume. Quando uma mulher estéril, ela entregava ali uma serva e o marido adotava eles adotavam aquele filho da serva como filho legítimo para ser o herdeiro. Então a Sarai, né, diz assim: o Senhor me impediu de ter filhos. E aí entrega a sua serva egípcia, sua escrava, para Abraão e ela engravida. E aí tem um filho que é o Ismael. Agar, a serva egípcia, ela é entregue a Abraão por ideia de Sara, e Abraão aceita ali para suscitar um herdeiro. Pois é, essa serva de Sara, né, é uma serva egípcia. Lembra aquela primeira vez quando Abraão fraquejou, não consultou a Deus, e no momento em que teve fome na terra, ele desceu ao Egito, né? E lá ele mentiu ao faraó, dizendo que Sara era sua irmã. E dali só trouxe coisa, digamos assim, ruim, né? Porque acabou tendo, logo após isso, teve uma desavença com Ló. Sara recebeu essa serva, né? E depois ela teve essa brilhante ideia de pegar a serva, que era uma serva pessoal, assim como Eliezer era um servo pessoal de Abraão, né? Então, essa questão dessa tentativa, né, de Sara com que Abraão concordou, né? Apesar de ter recebido a promessa de Deus, né? Sara não consultou Deus, né? Para saber assim, será que por que se demora tanto? Abraão teria consultado, mas Abraão também não consultou depois que recebeu a sugestão de Sara, né? Anuiu a sugestão de Sara, simplesmente, e acabou cometendo um grande erro, né? Assim, a Bíblia não passa a mão na cabeça, digamos assim, de Abraão, né? Não, a Bíblia não corrobora o adultério, né? As relações extraconjugais, apesar de a gente ter muitos relatos de personagens bíblicos que tem mais de uma esposa ou até concubinas, etc. Isso não é o padrão de Deus, né? Lá em Gênesis ele estabeleceu que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Então seria meio que óbvio que, considerando que Abraão é casado com Sara, que o filho que Deus prometeu, que era o filho da promessa, ele não poderia negar ele mesmo, né? A palavra dele. Então ele não poderia aceitar que se fosse um filho de outra pessoa, né? Porque seria fora da aliança do casamento, né? E Deus é um Deus de aliança, como a gente vê, né? Ele honra as alianças, né? Aí no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, ele compara essa tentativa de Sara e Abraão também, né? Já que ele consentiu, de buscar a salvação por esforço próprio, tipo assim, eu sei que tem um plano de Deus para se cumprir, mas eu vou dar aqui uma forcinha, né? Em Gálatas, capítulo 4, versos 9 e 10, ele fala o seguinte: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões e anos. Aqui ele está contextualizando, dizendo que o pessoal, para que ele está escrevendo, está se pegando a regras carnais, né? A regras do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Aí, na sequência, eu selecionei aqui os versículos de 21 a 31, do mesmo capítulo. Ele fala o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Ou seja, ele está direcionando tudo isso aqui, esse discurso dele, para aquelas pessoas que estão buscando serem justificadas pelo esforço próprio, ou seja, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês que acham que podem conquistar sua salvação
ou sua evolução espiritual, que seja, como algumas crenças acreditam, né? Pelo seu esforço próprio, então vocês se submetem à lei e se acham capazes de cumpri-la na sua integridade, né? Aí ele fala: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aí aqui é Paulo fazendo referência à filha que Agar gerou, né? Que é o Ismael, e a filha que Sara gerou também, Isaac. Então o filho, desculpa, filho, gente. Então ele fala: teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração, ou seja, ele está dizendo que aquilo que aconteceu na época de Abraão foi uma ilustração, dizendo que cada mulher, Agar e Sara, representam 2 alianças distintas. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, a correspondente à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe, ou seja, comparando Sara a Jerusalém celestial. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Isso, ele está se dirigindo aos que creem, né? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. A gente vai ver mais na frente como Ismael perseguiu Isaque, né? O mesmo acontece agora, ou seja, os descendentes de Ismael perseguem os descendentes de Isaque, né? Dos filhos da promessa. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, só com a revelação de Jesus Cristo, né, que veio essa, digamos assim, esse esclarecimento melhor sobre o que esse acontecimento, né, de Agar ter gerado um filho pelo meio natural, numa hora de fraqueza, de uma incredulidade, tanto da parte de Sara quanto da parte de Abraão. Em Gálatas 5, 1 a 6, Paulo ainda fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo nada lhes servirá. Aí aqui ele está se referindo às pessoas que acreditavam que agora que eu creio, devo ser circuncidado como foi estabelecido com Abraão, né? A circuncisão da carne. De novo, declara a todo homem que se deixa circuncidar que não está obrigado, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, se você se deixa circuncidar, então você está se obrigando a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ou seja, são aquelas pessoas, quando ele fala isso aqui, é dizendo o seguinte: são as pessoas que contam com sua própria força, né? Acham que são capazes, por sua própria força, de cumprir a lei de Deus. E, por isso, se livrarem da ira, né, de Deus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, a fé suplanta a circuncisão. Tanto que a palavra diz que Abraão creu, isso foi imputado por justiça, isso foi dito antes de Deus fazer o pacto via, digamos assim, estabelecer o sinal da circuncisão, né? Porque a circuncisão é apenas um sinal. Ela não é a aliança em si, não é só o fato de você circuncidar a carne que vai garantir a você a sua salvação, né? Então é isso. Essa tentativa, né, de tentar colaborar com os planos de Deus se chama sinergismo, né? Quando a gente tenta por meios próprios e humanos, digamos assim, colaborar, né, com o propósito de Deus. E nessa, quando Agar se viu grávida, né, de Abraão, ela começou a desprezar Sara, né? Ela ficou dominada pela soberba, né? E nesse momento a Sara pediu intervenção de Abraão, né? Disse: resolve aí, olha, caia sobre ti a fruta que eu estou recebendo. Ou seja, ela criou o problema, mas Abraão também consentiu, né? Então, aí ela pede uma intervenção de Abraão nesse momento, porque afinal de contas a serva dela começou a menosprezar, né, a Sara. E, mais uma vez, Abraão lava as mãos, digamos assim. Ela é tua serva, faze como melhor te parecer. Né?
E é isso. Aí depois disso o H foge para o. Então, o que acontece é que essa tentativa de colaborar com a vontade de Deus não deu certo, né? E enquanto Agar estava grávida de Abraão, ela começou a desprezar a sua senhora, que era Sara. E aí, quando Abraão disse, faz o que você quiser, Sara foi e maltratou a escrava dela. E aí Agar resolveu fugir, não se submeter a Sara, Sarai na época. Então diz que Agar fugiu para voltar para o Egito. E aí o Senhor aparece para Agar. O anjo do Senhor encontra ela no caminho, que entende-se que é ali uma figura da aparição do próprio Deus, ou um anjo representando Deus, né? E resgata Agar. Ele diz assim, para onde, né, você vai? Volta e humilha-te, né, para a tua senhora. E isso é algo que o Senhor ele propõe a todos que querem segui-lo, essa questão de humilhar-se, de abrir mão da soberba e do orgulho. E lá na primeira carta de Pedro, a capítulo 5, verso 6, está escrito assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o Senhor foi e prometeu, vá se humilhe a sua senhora, que eu vou abençoar esse garoto que está no seu ventre, né? Vai ser uma numerosa descendência, que hoje se acredita que ele foi o pai dos árabes, certo? Ele teve 12 filhos também. E aí Deus, Agar louva a Deus nesse momento. Ela encontra ali, ela está próximo a um poço, e aí dá o nome do poço de Beer Lahai Roi, que significa o Deus que me vê. Porque ela diz a Deus, tu és o Deus que me vê. E ela voltou, e nasceu Ismael aí, quando Abraão tinha 86 anos. E Abraão, reconhecendo ali que foi o Senhor que falou com Agar, ele realmente vai lá e dá o nome de Ismael para o filho, que foi o nome que o Senhor mandou Agar, né, conferir ao garoto. E aí nisso agora a gente entra aí no capítulo 17 de Gênesis, Ismael já nascido, e é instituída aí a circuncisão. O capítulo que relata a instituição dessa prática da circuncisão, né, relata que após 13 anos, ou seja, Abraão já está com 99 anos, né? Ele tinha 86 quando Ismael nasceu. Então, com 99 anos, o Senhor aparece novamente para Abraão e se apresenta como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né, que se chama. Né? Ou seja, aquele Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Nesse momento, ele vai e revela para ele ainda mais a aliança dele. Né? Ele reafirma, na verdade, as promessas que ele já tinha feito de que de Abraão faria uma grande nação, que a descendência dele seria numerosa. E no momento em que ele dá essa promessa novamente, ele exige, né, solicita, na verdade, não é solicita, né, Deus exige de nós, né? Ele fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Andar na presença, a gente lembra que quem andou na presença de Deus foi Enoque e Noé, né? E ele fala para Abraão, ande na minha presença também, né? E seja perfeito, no sentido de integridade, de submeter todas as suas decisões, pensamentos, enfim, tudo que você for fazer é depender de Deus, né? Que essa era a regra, né, digamos assim, da vida de Abraão, só que a Bíblia também registra algumas ocasiões em que ele falhou nisso, né? Então, nesse capítulo, ele fala, estabeleço contigo a minha aliança, eu uso essa expressão minha aliança por 8 vezes, né? Ou seja, ele reafirma a aliança já feita, né? E se coloca como Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele vai revelando mais e mais do seu caráter, né, ao longo do relacionamento com Abraão. E nesse momento ele institui esse sinal da circuncisão, né, que é o selo, né? E o que a gente percebe são duas reações que a gente pode destacar nesse momento em que Deus se coloca diante de Abraão novamente, né? Primeiro ele adora a Deus, né? Ele se prostra, rosto em terra, é uma expressão que simboliza adoração. E também que Abraão obedeceu prontamente à ordem de Deus, ou seja, com 99 anos Abraão foi se circuncidou e circuncidou todos os homens da casa dele, assim como Deus ordenou, inclusive Ismael, que estava com 13 anos, né, na época. Nesse mesmo momento, Deus também muda o nome de Abraão, né, que era Abrão, e passa a ser Abraão, né?
Abrão significava pai de muitos, não é isso? Grande pai. Não, grande pai, exatamente. Ou seja, era algo que dizia respeito à imagem do próprio Abraão, né? E mudou para pai de multidão, né? Que é fazendo referência ao que a como ele seria lembrado, né? A descendência dele, fazendo referência não a ele próprio, mas ao que vai vir a partir dele. Um comentário que eu achei muito interessante é de que essa mudança de nome, né, que ao invés de ser um grande pai, ele passou a ser pai de multidão, sendo que ele só tinha Ismael, né, que era um filho ainda concebido fora do casamento. Apesar dele só ter esse filho, Deus já mudou o nome dele para pai de multidão. Aí o comentário que a gente viu foi que antes da realização da promessa, Deus já muda o nome, porque para Deus a promessa já é realidade. Né? Se Deus prometeu, já é realidade no mundo, né? No tempo de Deus. Né? Além dessa promessa, né, de ser pai de multidão, ele também especifica que ele vai ser, que o povo que vai decorrer de Abraão, ele vai possuir aquela terra de Canaã. E ali ele mostra, né, os limites da terra e diz, né, que aquilo vai ser dado a ele, a descendência dele, por possessão perpétua. Né? Da mesma forma, Sara também é vista como mãe de muitas nações, né? E na Galeria da Fé, lá em Hebreus 11, né, onde tem um relato dos heróis, dos chamados heróis da fé, Sara é colocada como heroína da fé também ao lado de Abraão, né? E também na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, ele cita Sara como um exemplo de mulher piedosa, né? Então, para a gente ver também que essa promessa passava pelos dois, né? E, nesse momento, Deus também promete que ele vai ter um filho vindo de Sara. Né? E faz questão de ressaltar que a promessa vai ser cumprida por um descendente vindo de Sara e não Ismael. Né? E assim, faça com que Ismael seja meu descendente, né? Que ele seja meu herdeiro, afinal de contas, né? Senão teria que acabar sendo servo dele. Mas Deus disse, não é esse o seu herdeiro. Quem vai ser o seu herdeiro é um filho que Sara vai lhe dar. Né? E ele dá o nome, ele diz, e você vai chamá-lo de Isaac, né? Isaac significa riso, né? Isso aí a gente mostra também que não somos nós quem escolhemos, né? As pessoas. Deus é que tem o direito de escolher. Ele escolheu pela sua soberana vontade Isaac como o filho da promessa, né? E não Ismael. Sim. E apesar de a promessa ela ser algo relacionado à fé, nesse tempo o Senhor estabeleceu o símbolo do povo de Deus, do qual viria o Messias, que era a circuncisão, uma incisão na carne, né? Realmente ali a mutilação do prepúcio do homem ali. E esse símbolo ele perdurou até Cristo, o próprio Cristo, quando era um bebezinho de 8 dias, ele foi circuncidado, está lá em Lucas 1,59. É interessante que esse corte ele é feito no órgão de procriação, ou seja, tem a ver com os descendentes, né? Mais uma vez simbolizando aí a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão. E nesse sentido, como a gente já falou que estabelecer uma aliança tem a ver com cortar, com partir, né? Você pode pensar nesse símbolo como um corte de uma forma positiva, no sentido de que o povo de Deus seria separado dentre as outras nações do mundo, e também de uma forma negativa, no sentido de que aquele povo estava dizendo, nós vamos servir ao Senhor sob pena de sermos separados da comunhão contigo, ó Deus. Como se estivesse declarando isso para Deus. E, de fato, em determinado momento, em vários momentos da história do povo de Deus, a maioria do povo era rebelde. E alguns foram realmente excluídos do povo. E especialmente depois da vinda de Cristo, da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, na igreja primitiva ali, os judeus, de uma forma geral, vários se converteram, mas de uma forma geral, a maioria dos judeus rejeitou o Senhor, de forma a ser cortado ali da aliança com Deus. E aí Cristo traz aí em João 15 a figura da videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Então que alguns ramos ficam e outros são retirados da videira.
E essa mesma figura lá o apóstolo Paulo vai trazer em Romanos, quando fala sobre a parte dos judeus que ficou de fora da aliança, da nova aliança em Cristo, né? Que na verdade é a mesma aliança da graça, mas agora revelada em Cristo. E ele diz assim: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Alguns dirão, os gentios, né? Bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então, quer dizer, ainda que o povo de Israel tenha descumprido a aliança de Deus, que estava ali simbolizada na circuncisão, e sido separado do Senhor, o Senhor promete: eu posso enxertá-los de volta. Em vários momentos, a gente até já falou isso em outra aula, Deus preserva um remanescente. E quer dizer, o descumprimento da aliança pelo povo de Israel serviu para que o evangelho chegasse aos gentios também. Ou seja, foi bênção para nós. E aí o apóstolo diz: se foi bênção para nós eles saírem, quanto mais bênção será eles voltarem, né, à aliança com Cristo. E isso realmente é uma promessa. E que, então, isso mostra o seguinte, que a circuncisão, ela em si, a questão física não é nada. Ela tem que ser para a circuncisão do coração. E é isso que está escrito lá em Deuteronômio. O próprio Deus falando: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureceis a vossa cerviz. E em outro momento, lá pelo profeta Jeremias, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ele condenaria o quê? O pecado. Então, o símbolo da aliança, ele deve ser um símbolo de algo que ocorre, né, internamente, porque todos estão encerrados no pecado, não é porque é descendente de Abraão que está, né, imune a essa questão. E a circuncisão do coração é uma obra de Deus, né? Enquanto a circuncisão da carne é feita pelo homem, né, uma obra humana, né, por ordem divina, a circuncisão do coração é obra de Deus, né? Como está em Deuteronômio 36, fala: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Né? Isso aqui lembra o mandamento que Jesus fala, né? Ama teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, né? Então é Deus que vai preparar o nosso coração para isso, né? E em Jeremias 4,4 fala: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia de vossas obras. Ou seja, dizendo aqui que as suas obras são malignas, né? As nossas obras são malignas. Por isso que a obra da circuncisão não pode ser no coração. Por mais que ele fale assim: circuncide o coração de vocês e tal, mas a gente sabe que é uma obra do Espírito Santo. E em Jeremias 31, dos versos 31 a 34, fala: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Ou seja, vai inscrever a lei no nosso coração, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui está fazendo referência quando a gente estiver completamente livre, né, do poder do pecado na nossa vida, né?
quando a gente for regenerado, não é isso? Completamente regenerado. E a Bíblia deixa clara também que a descendência de Abraão, a verdadeira descendência de Abraão, são aqueles que são os circuncisos de coração, né? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, como a gente já falou, isso foi dito sobre Abraão antes dele ser circuncidado, né? Aí ele recebeu, como está em Romanos 4, Paulo fala, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, ele é pai da gente, mesmo que os homens, né, não sejam circuncidados, se a gente crê, nós somos considerados filhos de Abraão, né? A justiça que foi imputada a Abraão também nos é imputada. Ele é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Em Romanos 2, Paulo também fala, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, né? Porque esse é o sinal, né? Que difere os judeus dos outros povos. Nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Mais uma vez, reafirmando que isso é obra que procede de Deus, né? Então, isso destaca a questão da descendência, né? Ele reafirma a promessa, né, no capítulo 17, né, da sua descendência. E tem duas vertentes nisso aí. É tanto a descendência física, né, que ele vai ser pai de várias nações, né, porque ele vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Esaú e Jacó, e de Jacó, né, que vai se tornar Israel, viram as 12 tribos de Israel, e aí ele vai ser pai de uma numerosa descendência no sentido humano mesmo, né? Mas a descendência que ele fala em relação à promessa é a descendência espiritual, né? E aí em Gálatas fala, nem a circuncisão é coisa alguma, né? Porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, o que significa isso? Aqueles que têm o coração circuncidado, segundo a palavra de Deus, eles são nova criatura em Cristo, né? Por quê? Porque a partir do momento que o homem caiu, né, como a gente viu na queda, lá no Gênesis, quando eles pecaram, quiseram ser como Deus, eles têm essa natureza, né, adâmica de pecado, de que ele não consegue mais agir fora desse padrão. Ele contaminou toda a raça humana, né? O único que não pecou foi Jesus. Isso é bem claro em todo o relato da Bíblia. Não há nenhum herói da fé, nenhum homem de Deus, por mais de Deus que seja, né, que não tenha pecado. E para ser resgatado, essa circuncisão do coração, né, essa ação do Espírito Santo faz com que a pessoa nasça de novo. Né? Isso a gente vai ver lá no Evangelho de João, né, quando Jesus fala, é necessário nascer de novo, né, da água e do Espírito. Ou seja, você tem que nascer do Espírito. Ele fala da água, referindo à questão do batismo, e nascer do Espírito, ou seja, o Espírito tem que fazer uma obra de regeneração no coração do pecador, né? Então, o que a gente entende é que a partir da vinda de Cristo e que veio João Batista, né, preparando o caminho do Senhor, instituiu o batismo, esse símbolo da circuncisão que foi dado na velha aliança com Abraão, ele foi substituído pelo símbolo do batismo, né? Que é a circuncisão feita por Cristo. Em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, Paulo explica isso, né? Fala da circuncisão feita por Cristo por meio do batismo. Ele fala, nele também fostes circuncidados, ou seja, em Cristo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que no momento em que a gente desce as águas, né, e é levantado das águas, nesse momento simboliza a morte, né, do velho eu, do homem pecador, e ele ressurge o quê? Circuncidado, né? O coração regenerado pelo Espírito Santo. É um símbolo, obviamente, né? Não adianta você só se batizar, você proclamar, né? Que assim você tem que confessar com os lábios e crer com o coração, né?
Se você só confessa com os lábios, mas o seu coração não tem essa fé salvadora, verdadeira, né? São só palavras ao vento. E a gente sabe que Deus já avisou que existiriam pessoas que vão só declarar que são de Cristo, né? Até quando ele se referiu aos religiosos da época, ele falou: não me diga que vocês são filhos de Abraão, né? Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Ou seja, o poder de Deus de dizer quem é que vai ser filho de Abraão ou não. Então, eu estou meio que me perdi. Sobre a questão de que a descendência espiritual, então, não é a de carne. Não é de carne. Mas no sentido de que quando você é batizado em Cristo, esse símbolo de que você morre para o mundo, morre para o pecado e vive para Deus. E essa é a circuncisão de Cristo no coração da pessoa. Quer continuar? Sim. Então, a gente pode perceber, portanto, que já que a circuncisão é do coração e a descendência espiritual também não é a da carne. Lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, disse Deus para Abraão. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Isso já está falando aí dos filhos de Isaque, que foi Jacó e Esaú. E o Senhor escolheu Jacó, e não Esaú, que pela tradição seria o escolhido porque era o mais velho. É só pegando o fio da meada do que eu tinha esquecido de falar, é porque é o seguinte: não adianta você confessar com os lábios o que não é uma realidade do seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Deus exige que aquilo que você crê, você confesse com seus lábios, né? Ou seja, assim, quem crê com o coração e confessar com seus lábios será salvo. Não existe isso de, eu sou crente no coração, mas eu não, digamos assim, eu não confesso Jesus Cristo, eu não vou me batizar, não. Porque se você crê e você está disposto a amar a Deus acima de todas as coisas, por que você não vai, né, fazer esse ato? Porque você não vai testemunhar de Cristo? Porque você não vai pregar sobre o Evangelho dele? Porque você não vai compartilhar essas boas novas, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para salvar pecadores como nós, né? Então, era nesse sentido que eu queria destacar aquela passagem que ele fala de Romanos, né? Que Paulo fala em Romanos. Sim. E essa descendência também, quando Deus fala da descendência de Abraão, ele não está se referindo não só à descendência dos que são circuncidados no coração, mas se referindo ao descendente principal, que é Cristo, né? Ele fala, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. Esse versículo de Gálatas a gente até leu na primeira aula, né? Falando de um só descendente, que é Cristo. E aí, em Gálatas também, capítulo 3, verso 29, diz: se você é de Cristo, também é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa, né? E essa aliança que Deus firma com Abraão, ela é perpétua e imutável, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 19 a 22, ele fala: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, ou seja, ele e outros servos anunciaram Jesus Cristo, né? Não foi sim e não, ou seja, Jesus não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Gente, vou reler. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu a Deus, que também nos selou e nos deu o seu penhor do Espírito Santo em nossos corações. Ou seja, ele diz assim que aqui ele está ressaltando o quê? Que as promessas de Deus, nunca houve sim e não nas promessas de Deus. Em Deus e em Cristo sempre há o sim
e o amém. E que essa promessa é garantida pelo penhor do Espírito Santo, que aí remete à questão da obra do Espírito Santo no nosso coração, né? Que é ele que faz a obra da circuncisão no nosso coração, a regeneração do nosso coração, e isso é para penhor da promessa de Deus. Né? E Cristo foi aquele que cumpriu todas as condições da aliança. Então, como Abraão e os seus descendentes prometeram cumprir toda a lei, eles não cumpriram, mas Cristo, o descendente prometido, cumpriu toda a lei e, portanto, pela fé nele, podemos ter, como Abraão teve, imputado para si a justiça de Cristo. Nós finalizamos esse pedaço aqui e continuamos na próxima, a partir do capítulo 18. Eu quero salientar que você curta o vídeo, se tiver gostado, comente, compartilhe e também acesse o link que consta lá na nossa página do Instagram, onde você pode, dentre outras coisas, mandar dúvidas e comprar o seu planner, que vai te ajudar bastante nos seus estudos. Um abraço, até a próxima.